Muito bem. Boa tarde, estamos iniciando o nosso programa Jufre Neto Entrevista. E como sempre eu vou pedir o seu apoio. Você que nos ouve pelas ondas da Rádio Cultura, Rádio da Família, Rádio Católica do Vale Paraíba, eu peço que... Estamos sem som? O Face da rádio. Pois não. Tá. Eu vou pedir para você entrar no Face, então entra na nossa página, procura a página Jofre Neto e você vai nos encontrar lá. E peço sempre você ajudar a divulgar o conteúdo da nossa entrevista. É simples, basta você clicar em curtir e compartilhar. Eu tenho o prazer hoje de receber aqui no nosso programa o pároco da Paróquia do Belém, Padre Celso Longo. Isso. Boa tarde, Padre. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. É satisfação tê-lo aqui. Tá ok? Agora estamos com a Grazi está nos informando, na página da Rádio Cultura também, no Facebook, você pode nos acompanhar. Padre, eu vou chamá-lo de você, se me permite. Você é muito novo, mas sei que tem uma história rica. Para começar, vem lá da imperial cidade de São Luís do Paraitinga. Sim, minha terra natal, São Luís do Paraitinga. Terra também de Monsenhor Tarcísio, né? Que me batizou. É legendário, Monsenhor Tarcísio. Sim, foi ele que me batizou, foi meu grande, entre aspas, meu ídolo vocacional, minha inspiração, né? Sim. Padre da minha infância, já emérito na minha infância, mas uma grande referência para a minha vida vocacional. Ele faleceu em 2010. No ano da enchente. Alguns meses após a grande enchente. Ele faleceu em julho de 2010. Julho, a enchente foi em janeiro, Sim. né? Eu estava à época terminando uma assessoria à Câmara Municipal de lá. Sim. E aí eu voltei à cidade devastada. Devastada. Não é? Cidade devastada. E o Monsenhor Tarcísio faleceu com 94 anos de idade. 94 anos. 68 de padre. Puxa vida, não é pouca coisa. Não. Padre, permita uma pergunta pessoal. Como é que surgiu as primeiras impressões, o primeiro despertar para a sua vocação sacerdotal? Olha, eu sempre quis ser padre. Desde que eu me conheço por gente, eu nunca quis ser outra coisa, não. Olha que interessante. A vida inteira, sempre, desde que eu me recordo, quando me perguntavam o que você quer ser quando crescer? Padre. Né? Olha só. A única coisa que eu quis ser na vida, além de padre, é professor. Mas como eu posso ser as duas coisas, né? Isso. Hoje eu também leciono no seminário, já tem alguns anos no Cura d'Ars. Sim. Aliás, desde antes de padre, eu colaboro na formação, continuo prestando esse serviço com muita alegria. Mas que bacana, olha, a vocação, de fato, o chamado, né? Vocação é de vocare, do latim, chamado, né? Do chamado de Deus. Realmente eu sempre quis ser também homem público. Mas sempre tive essa preocupação com o bem comum, de circular pela cidade, pensando, será que não pode fazer diferente isso? Por que tem que ter essas casinhas tão pobres? E assim por diante, não é? E quando eu, depois, faço aqui um comentário pessoal até, depois das eleições de 2016, tive um resultado muito negativo, eu falei, puxa, eu estou tão cansado, eu vou cuidar das minhas atividades particulares. Eu sou engenheiro eletrônico, engenheiro do INPE, diretor de empresa e tal. Mas não durou 3 meses, padre. Né? Como que, perceptivelmente, algo interior me puxava de novo para o bem comum. E tenho certeza que foi isso que aconteceu com o padre também. Né? Sim, vocação não tem como não seguir. Né? Como diz São Paulo, ai de mim, não é? Ai de mim, se não evangelizar. Isso, né? E aí o padre veio para o seminário aqui em Taubaté. Sim, eu sempre quis ser padre diocesano. Entrei no seminário em 2005, há 15 anos. Né? 29 de janeiro de 2005, eu entrei no seminário, então, Seminário Santo Antônio, o antigo prédio, ali na Granadeiro Guimarães, ao lado do IDESA. Ali meus pais me deixaram numa manhã de sábado, né? E ali eu fiz o propedêutico. Naquele mesmo ano nós também residimos ali onde hoje é a Mitra Diocesana, na Praça Santa Terezinha. Enfim, depois fiz a filosofia, fiz a teologia. Lá depois, na Leoniana. Sim, os 2 cursos lá. Sim. E no tempo de formação residi tanto ali no Santo Antônio Velho, né, no antigo Seminário Santo Antônio, quanto no Seminário Cura d'Ars, a antiga Casa Menor. Sim. Fui ordenado diácono em 19 de maio de 2012 na paróquia São José Operário, junto com o diácono, na época, Alexandre. 7 anos depois, né? Sim.
8 na verdade, quase 8. Quase 8. Que hoje é pároco em Natividade, meu colega de turma, e foi ordenado padre alguns meses depois, num felicíssimo dia 8 de dezembro de 2012, em São Luís do Paraitinga. Imaculada Conceição. Sim, foi um pedido que eu fiz ao Dom Carmo e ele me concedeu essa graça. Dia do aniversário do meu saudosíssimo pai, Osmínio Jofre, que estaria completando, no final do ano, iria completar 100 anos de idade. Olha que bem. E foi também o dia, era também o dia, melhor dizendo, da primeira missa do Monsenhor Tarcísio. Olha só. Já não estava entre nós, naturalmente, sim, né? Sim. Mas tive a graça de ganhar dele, ainda em vida, o cálice, que era dele. Olha. Foi, para mim, o cálice da minha ordenação era dele. Então era um pupilo dileto do Monsenhor Tarcísio. Nos dávamos bem. Então quando começou como coroinha lá em São Luís. Sim. Eu lembro de você lá dando formação em São Luís. Ó, aí dos tempos. Espero que... Em outros carnavais, né? Falando de São Luís. Você lembra? Porque os alunos às vezes nos surpreendem, né? A gente fala uma coisa 20 anos, 30 anos atrás e lembra exatamente o que a gente falou, né? Uma lembrança que eu tenho sua, a primeira explicação do método ver, julgar e agir que eu tive na vida foi com você. Talvez você não vá se lembrar disso, naturalmente, né? Mas lembro direitinho você explicando. Ver, é preciso ver, tem uma cobra no caminho. Julgar, é preciso avaliar, é perigosa, é venenosa, o que vamos fazer? Mata a cobra ou deixa a cobra? Agir, pega o pau e mata a cobra. Depois você vê se foi certo uma ou não. Formação, nem me lembro do que foi, mas isso eu era adolescente, isso tem muitos anos. Que bom, isso me deixa muito satisfeito, que bom, né? Muito gratificante saber. Eram formações da época da Pastoral da Saúde. Eu não me lembro bem o que era, uma formação de pastoral, alguma coisa, nem lembro quem era o padre na época. Sim, muitos anos atrás, de fato, é verdade, olha só que bacana. A gente roda por aí. Memórias. Hoje cedo mesmo ligou uma senhora, falou assim, olha, o senhor não me conhece, mas há muito tempo atrás eu liguei para o senhor e já fiquei ressabiado, porque na vida pública tem gente muito grata e tem gente que acha que a gente não fez nada, né? E pelo jeito... Mas ela completou. Não, e na época o senhor me atendeu maravilhosa. Ah, que bacana, que bom então, né? Boas lembranças, né? Hoje é a segunda boa lembrança. Que bom. Padre, mas vamos falar então desse... Eu queria destacar aqui esse ano jubilar, por assim dizer, dos 10 anos da Paróquia do Belém. Não é? Pois então... Na verdade, as comemorações se encerraram em dezembro, né? Eu devia ter vindo antes, no fim não deu certo, né? Não tem problema. Mas nós comemoramos, de fato, um ano jubilar, um ano festivo, pelos 10 anos de criação da paróquia de Nossa Senhora do Belém. A paróquia foi criada em 6 de dezembro de 2009, por Dom Carmo João Roden. Dom Carmo, nosso querido bispo emérito. Pois então, e eu sou hoje o segundo pároco, o primeiro foi o padre Walter Galvão da Silva, hoje ele atua como vigário paroquial em Caçapava, na paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança, e ali então a nossa paróquia tem esta caminhada de uma década, né? Claro que a vida de igreja naquele local ela é muito anterior a isso, naturalmente, né? Belém é um dos bairros mais antigos da cidade. Exatamente, né? Que nasce à beira do caminho do mar, né? Uma curiosidade que poucas pessoas sabem, por que chama Belém. Pois né? Não sei, padre. Pois é, segundo as memórias dos moradores mais antigos, especialmente a saudosa Dona Bebé, que faleceu aí há um ano e pouco, era uma das pessoas mais assim notáveis, né? Em termos de memória daquele bairro. Ela contava que a memória que se tinha é que por ali passavam as tropas, o que hoje é a Rua de Baixo, né, a Rua da Igrejinha ali, paralela com a rodovia Oswaldo Cruz, que existe hoje. Ali era a Estrada do Mar, ali era o caminho do mar. Então se entende que a Igrejinha do Belém, uma das mais antigas, de Taubaté, naturalmente hoje, da sua configuração original, só restam as torres, né? Todo o resto já foi preservado, modificado, sim, né, ao longo desses anos todos. Mas ali a igrejinha nasceu à beira da Estrada do Mar. Pois bem, então passavam por ali as tropas, né? Era a entrada de Taubaté. Justo, né? Porta de entrada. E por ali então vinham os burros nas tropas, e os burros tinham seus sinos no pescoço, e os sinos faziam Belém, 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 né? Aí que veio o nome do bairro. Olha só, né? que interessante. Inclusive muitas pessoas perguntam, por que Nossa Senhora do Belém? Né? Existe essa devoção do Belém, não de Belém, tem nada a ver com Belém da Judéia, nada a ver com o nascimento de Jesus, com Casa do Pão, nada a ver. Né? Interessante, eu não nada sabia. a ver. Mas existe essa devoção do Belém, não de, né? Em Portugal. Porém,
chance mais aceita aqui é que esse do Belém daqui de Taubaté esteja mais relacionado com o lugar, o Belém, né? O bairro. E por causa disso... E Belém remete às tropas. Às tropas, né? Há uma outra versão aí, mas menos divulgada, menos difusa, de que o Belém, Belém, Belém seria do sino da igrejinha, mas não tem muita aceitação entre os mais antigos, né? Porque certamente o nome é anterior à capela. Eu estou lá há quase 7 anos, agora dia 17 de março, faz 7 anos que eu estou lá, e é o que eu sempre ouvi lá, os antigos contando isso, né? Que era por causa dos sinos que os burros traziam. Sim, né? O burro de guia vai na frente, né? É normalmente para uma 12 peças, 12 animais mais ou menos, vai na frente, vai guiando. E de fato os outros seguem realmente. O da frente é escolhido, eu sou um homem rural também, o da frente é escolhido por ser dócil, ser inteligente, disciplinado, e ele traz os outros atrás de si. Né? E tanto que a representação da Virgem Maria ali, naquela igrejinha, ela é a mais clássica, a mais simples possível, que é Nossa Senhora com Jesus no colo, né? Sim. A mais básica possível, né? Os antigos contam que ali surgiu aquela igrejinha em tempos imemoriáveis. Um registro mais antigo ali, escrito, que nós temos é de 1926, porém, certamente é mais antigo do que isso ali, né? Nós temos ali a chegada de famílias italianas, provavelmente no final do século XIX, começo do século XX, né? Acompanhando... Os sobrenomes mais conhecidos ali são os Cadorini, Cadorini, por exemplo, né? Os Monteiro de Oliveira, Basso, os Tuan, né? Tuan. Por aí vai, né? E, enfim... E tem um núcleo italiano ali no Belém e outro lá no Quiririm, por exemplo. Né? Sim. Outros na Vargem do Paraíba e assim vai. E então a vida de igreja ali sempre foi muito pungente, etc. Porém, sempre com uma capela de roça, né? Ali, a partir do ano de 1989, embora já antes disso houvesse um atendimento mais direcionado, Padre Hugo Bertonazzi, saudoso Padre Hugo Bertonazzi, por exemplo, atendeu por quase uma década o bairro do Belém, né? Então, assim, ao mesmo tempo que era uma capela de roça, havia uma certa autonomia, né? Juridicamente sempre ligada à paróquia Nossa Senhora do Rosário, Santuário Santa Terezinha, né? Que, aliás, ninguém sabe, né? É Nossa Senhora do Rosário. O nome oficial, né? Então, há entre os antigos, os mais idosos, que já estão partindo para a casa do Pai, a memória de homens como Monsenhor Cícero de Alvarenga, né? Que foi um grande pároco do Santuário Santa Terezinha durante muitos anos, Monsenhor Teófilo de Almeida Crestani, certo? Porém, há uma memória também de freis do conventão, que durante muito tempo iam celebrar missa uma vez por semana, em outros tempos mais remotos, uma vez ao mês. Bem, o fato é, a partir de 89, o hoje cônego Carlos Antônio da Silva foi o primeiro padre a morar no Belém e a começar a, de fato, trabalhar essa autonomia da comunidade. Não digo que fosse intenção na época, mas indiretamente começando a preparar para que um dia fosse paróquia. Né? E ali começou esse trabalho todo. De lá para frente, nós tivemos aí outros sacerdotes, entre eles, hoje não exerce mais o sacerdócio, Padre Donizete Sgarbi, queridíssimo, né? Padre Donizete. De grata memória do pessoal do bairro do Belém, né? E outros tantos que passaram por ali, né? Com o passar desses anos, nós vamos ter ali o ajuntamento de outros bairros que em 2009 serão então agrupados, digamos assim, para fazer a paróquia Nossa Senhora do Belém. Agora, interessante que 11 anos antes de se criar a paróquia, já se começa a construção da igreja matriz, né? A chamada Igreja Nova do Belém, né? Um pouquinho para baixo da casa do Cursilho, né? Sim. Então, na época, não se cogitava ainda oficialmente, né, criação de uma paróquia, tanto que foi 11 anos antes, né? 21 de outubro de 1998 foi o início da obra da Igreja Matriz do Belém, né? Uma das maiores de Taubaté. Sim, é verdade. Belíssima. Belíssima. Eu sou suspeito de falar, né? Belíssima. Dom Carmo uma vez brincou comigo, dizendo assim, a primeira namorada é sempre a mais bonita, né? Pois é. Mas, então, foi uma luta muito grande. Né? Não está totalmente pronta ainda, né? Tem ainda coisas a serem feitas, mas nós, enfim, pegamos aí
esse encargo, eu fui para lá em 2013, com 3 meses de padre. Pois é. Foi minha primeira missão. Como pároco? Foi como pároco. Puxa vida. Administrador paroquial, depois de alguns meses pároco, e lá estou. E a nossa grande alegria foi preparar, então, a Igreja Matriz, nesses 7 anos, para que acontecesse, como aconteceu na celebração dos 10 anos, a dedicação dela. O que é isso? Uma missa na qual a igreja ela é consagrada, né? Então, o altar fixo, de pedra, né? Proporcional, bonito, digno, esteticamente, a mesa da palavra, as paredes, né? Geralmente, o normal, Jofre, é que se construa uma igreja, deixe ela zerinho, prontinha, consagre para usar. O Belém foi ao contrário, né? Foi se fazendo para depois se consagrar. Mas o nosso bispo, Dom Wilson, falou uma coisa muito bonita na missa lá da dedicação que marcou profundamente. Ele falou assim, esta igreja aconteceu assim ao contrário, como o padre disse aqui, mas ela segue a lógica das nossas casas. Quantas vezes acontece também assim? A gente entra para morar e vai terminando, né? É isso. Foi muito profundo o que ele falou, muito bonito, né? E assim estamos lá. E vai se integrando, né? Vai, de certa forma, crescendo junto, não é? Formando essa amálgama do povo com o templo. Sim. Tem uma história muito rica, de fato. Sim. E hoje a nossa paróquia tem 4 comunidades, né? A Matriz, que é o bairro do Belém, mais o Marlene Miranda, que é a comunidade Nossa Senhora Rosa Mística, a Fonte Imaculada, comunidade Santíssima Trindade, e o bairro do Cataguá, juntamente com o Baracéia, que é a comunidade Santo Antônio. Que fica do lado de lá da rodovia. Isso, não é? Então sim, são 4 comunidades que compõem a paróquia Nossa Senhora do Belém. A sua comunidade, a sua paróquia, padre, é muito maior que a sua cidade natal. Sim. Não é? São Luís tem 10 mil habitantes. 10 mil, né? Se somar as 4 comunidades ali, seguramente chega uns 40 mil, talvez. Talvez, uns 30 pelo menos. Cataguá, Marlene Miranda. Fonte, Belém, uns 30 pelo menos. No mínimo 30 mil. Grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Dos quais, mais ou menos, pela estatística hoje, em torno de 60% são católicos, não é? No mínimo, o padre tem aí 18, 20 mil almas para cuidar. Sem dúvida. Não é? Fácil não. Uma missão e tanto. Sim, e a frequência, como é que é dessa comunidade toda? Olha, com a graça de Deus, como eu falei, agora dia 17, faz 7 anos que eu estou lá. Avalio positivamente, com a graça de Deus tem melhorado muito, né? Quando eu cheguei lá era bastante pequena a frequência, né? Existe uma cultura ali de não pertença, né? O Belém, na minha opinião, de quem mora ali há esses 7 anos, é um bairro que ainda tem muito a crescer nesse sentido de pertença. Mesmo que isso histórico, padre, eu pensei que era o contrário, até, não, nós somos bairristas porque nós somos antigos, somos distantes da cidade. Eu acho que não, pelo contrário. Olha, eu acho que tudo que precisa vai no centro. Né? Entendi. O próprio modo de falar, né? Vai na cidade, né? Como se não morasse na cidade, né? Mas eu me lembro muito, mais uma vez citando essa senhora que já faleceu, Dona Bebé, Dona Maria Isabel Monteiro, uma vez ela disse para mim assim, padre, essas coisas bonitas que o senhor faz aí da Semana Santa, a gente não precisa mais ir no centro para ver. Agora tem aqui. Né? Aliás, desculpe interromper o padre. O padre Celso é muito conhecido pelo seu rigor litúrgico, pela qualidade com que cumpre os ritos, muito além do formalismo, mas com a profundidade que a liturgia nos inspira, não é? Ela tem um porquê. Quem sai aos seus não degenera. São Luís, né? Pois é, exatamente. A velha São Luís. A imperial cidade de São Luís, Luís. Aquela São Luís. Aquela São Luís. Então, realmente, a Dona Bebé estava certa. Pois é. Então, a gente tem procurado, né? Eu até digo isso com todo carinho e liberdade, que acho que o fato de ser não só o pároco, mas morador do bairro me dá, de que eu tenho trabalhado muito de coração para que haja uma autoestima também ali, sabe? De que não haja uma mentalidade de quintal, né? Nós não somos quintal de lugar nenhum, nós somos uma paróquia. Isso. Nós somos um bairro, nós temos, né, nossas referências, etc. Tem uma história. Então, tenho procurado muito isso. Acredito, modéstia à parte, que temos conseguido, né? Padre, eu estava pensando aqui, nós temos em Taubaté uma universidade municipal, que é a nossa Unital, que nos orgulha. Sim. Né?
e a gente fica numa expectativa muito grande da Unital cada vez mais integrada na comunidade. Eu fico pensando, é provável até que já tenha, ou é possível pelo menos, algum estudo sobre o Belém, né? Se o padre se interessar e me der essa licença, até vou procurar saber no Departamento de História e recuperar essa história do bairro, né? E pode ser muito positivo no sentido de reforçar essa identidade. Sim, e necessário, né? Eu penso que hoje, né, todos nós sabemos que a expansão da cidade só tem aquele lado, né, para acontecer, né? Aquela zona sul. Então precisa dessa valorização daquele lado também, precisa de mais urbanização para aquele lado também, né? Precisa de mais investimentos, infraestrutura, né? Pode ter um dado histórico que talvez o padre não saiba, porque não é conhecido e já antigo também. A nossa divisão territorial dos municípios, a subdivisão era feita a partir das paróquias, das freguesias. Sim. Não é? Então nós certamente tinha a freguesia das principais paróquias de Taubaté, e essas freguesias são preservadas hoje em Portugal ainda. Se transformou de região eclesiástica em região administrativa propriamente dita, né? E meu sonho é que a gente subdivida a cidade em freguesias, para usar a linguagem aqui, né? Mas podemos chamar de distritos, podemos chamar de setores ou de bairros ou qualquer coisa, né? E aí essa freguesia do Belém, não é? Ela adquirir, assim como outras, né? Adquirir essa identidade, uma experiência que tem em Portugal muito bacana, que é a figura da junta de freguesia. Então, cada freguesia dessa tem uma junta de 3 pessoas eleitas, oficiais, não é? Da eleição regular, e aí elas têm um olhar de quem mora ali. O padre usou uma expressão aqui sintomática. Eu, como residente do Belém, não é? Aí a gente passa a ter uma familiaridade, passa a entender os problemas. Sim. Estão ali no dia a dia. Exato, seria muito interessante, sim. E que tem uma tradição, né? A minha secretária, a Rosimeire dos Santos, ela é paroquiana nossa, paroquiana, ajuda do canto. Isso, né? Da liturgia. E nascida lá. Ela me traz relatos ali de uma cultura própria Sim, a festa da padroeira, agora em maio, né? Esse ano, inclusive, será de 8 a 17 de maio. Se o coronavírus deixar, esperamos que deixe, né? Rezamos para que Deus nos livre disso logo. Mas a festa da padroeira ali ainda nós procuramos preservar bem assim como objetivo principal a confraternização, a tradição. Então a festa, mesmo com a igreja matriz, sim, lá acontecem os momentos religiosos, a novena, a solenidade, mas a parte social é do lado da igrejinha, até porque não temos outra estrutura maior, né? Então a cozinha é ali e tal, mas ainda é aquela quermesse bem familiar, bem pequena, né? Primamos por uma quermesse sem bebida alcoólica. Olha, né? Porque é uma grande incoerência a igreja pregar contra a bebida alcoólica e vender bebida alcoólica nas suas quermesses. Então, na nossa paróquia isso já é tranquilo, não vendemos e não permitimos que ninguém entre consumir lá dentro. Sim. Se vemos alguém, educadamente convidamos a sair. O objetivo é outro, completamente diferente. Não é esse o objetivo, e se nós temos na igreja uma pastoral da sobriedade para ajudar as pessoas a lutar contra a dependência, ora, mas então, né? Então não é por aí o caminho. Né? Seria um contrassenso. Então fazemos aquela quermesse bem familiar mesmo. Inclusive a nossa festa, ela atualmente faz parte também do calendário oficial da cidade. Né? Por ser uma festa antiga e por preservar esses elementos culturais que a gente procura, né, manter, de ser um momento de reunião da comunidade, né, em torno assim, dessa cultura, desse fator mais assim de tradição mesmo, a gente procura manter sempre. Olha, o padre está falando da festa de maio, eu me lembro, no meu bairro natal, o bairro do Quilombo, município de Cachoeira Paulista, os grandes momentos da comunidade eram a coroação em maio de Nossa Senhora, lá também. Não é? Nossa Senhora da Guia, nossa padroeira, lá no Quilombo, e depois a própria festa de Nossa Senhora da Guia em setembro. Né? E o padre falando de uma remesse familiar, né? Um encontro das famílias, é essa imagem que evoca para a gente, hoje no mundo tão fragmentado, não é? A família sendo bombardeada de todo lado. Sim. Né? Recuperar esses valores, isso é fundamental. Sim. Hoje, inclusive, as diretrizes da evangelização no Brasil falam que a igreja precisa ser esse espaço onde
se favoreça, né, a vida comunitária. Né? Sim. Nós temos redes sociais, estamos aí em transmissão pelo Facebook, alcançando a muitas pessoas, que bom, glória a Deus, mas não se pode perder o comunitário real. Né? O comunitário virtual está aí, tem um alcance magnífico, até o Papa está celebrando missa aí com transmissão ao vivo por causa do coronavírus na Itália, beleza, sim. Mas nós não podemos perder jamais essa questão do comunitário presencial, real. Né? Que a pessoa fica com a ilusão que ela está próxima da pessoa distante através do celular, das redes sociais, mas ela está distante da pessoa que está ao lado Exato. Dela. Não é? Parece o impacto que isso tem nas nossas famílias, não? É um chavão isso, parece que é um chavão, mas não é. Eu vejo hoje as pessoas em casa, ou numa mesa de bar, ou então no intervalo de um operário na fábrica, em vez das pessoas estar conversando, estão todos com o celular na mão. Todos. Não há vacina contra esse vírus. Não há. Muito bem. Padre, foi um prazer recebê-lo aqui. Igualmente. Figura muito simpática, muito benquista os paroquianos, a Rose, minha secretária, testemunha sempre isso. Segredar aqui que ela tem uma grande admiração pelo padre. E a Grazi está ali nos lembrando que chegou. A Grazi é a nossa cineteira, sabe aquela figura que tem nos encontros? Muito bem. Né? A gente está naquele enlevo, cronometrista. Coitada, ela nos ajuda e eu fico aqui fazendo, não é? Pregando essas peças dela. Grazi, muito obrigado. E você que nos acompanhou, por favor, compartilhe, principalmente você que é do Belém. Coloque aí nos seus perfis, né? Dê um bom proveito para a rede social. E celebre esse orgulho de ser. Quem nasce lá? Qual será o gentílio? Belencense? Belemita? Não, Belemita. Belemita. Então, vamos procurar aí os gramáticos. Belenense. Belenense, dar o gentílico ali do cidadão taubatiano do Belém. Não é isso? Muito bem. Tá certo, Padre, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Só um minutinho para tirar uma foto contigo. Fique sentado mesmo, por favor.